Glória. Povo de Deus, livro que a gente acabou de ler, livro que a gente fez menção da leitura, tem por título em seu nome de Salmos. Quem não conhece Salmos, não é verdade? Todo mundo conhece Salmos. É um livro a qual cativa não só os crentes, mas todo aquele que lê o livro de Salmos vai ser cativado. Isso é tão verdade. Tem pessoas que gostam tanto do livro de Salmos, mas tanto do livro de Salmos, que eu não sei se você vai lembrar, mas eu lembro quando eu era criança, eu ia no pronto-socorro que tem perto da minha casa, tinha uma redoma de vidro, e lá estava aberto em um salmo, Salmo 91. Você cantou aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Por quê? Porque Salmo ele cativa as pessoas. Mas pregador, por que que cativa tanto? Porque todo mundo que lê o livro de Salmos gosta. Muito simples. Porque Salmos nada mais é que hinos da nação de Israel. São louvores cantados, feitos, criados para adorar o nome do Senhor. É como se fosse a nossa harpa sagrada. Só que o livro de Salmos era para o povo de Israel. Começa do capítulo 1, ou melhor dizendo, do número 1, e vai até o número 150. São 150 números. É uma coletânea bem grande, não é verdade? São hinos de louvor, adoração e exaltação a Deus. Mas a questão é, por que cativa tanto? Porque é louvor. E quando a gente fala de louvor, a gente fala de sentimento. É verdade ou não é? Quando a gente vai falar de louvor, de adoração, de canção, a gente vai falar de sentimento, de emoção. Quando o autor ele está emotivo, quando o autor ele está feliz, ele vai sentar e vai começar a escrever um hino sobre felicidade. O livro de Salmos é a mesma coisa. Quando o salmista estava triste, ele escrevia um salmo falando sobre a sua tristeza. Quando o salmista estava feliz, ele escrevia um salmo falando sobre a sua alegria. Quando o salmista estava em guerra, ele escrevia um salmo sobre guerra. Já percebeu? Quando você está num momento triste da sua vida, o autor já escreveu a música há muito tempo. O autor já compôs a música há muito tempo. Mas você está passando por um momento triste. Aí quando você escuta a música, você fala, nossa, falou tanto comigo. Quando você escuta a música, você fala, nossa, esse louvor é para mim. Foi feito para a minha história. Foi feito para a minha vida. Por quê? Porque quando o autor escreveu, ele estava sentindo um sentimento. Então cativa. E a grande verdade é, toda vez que a gente vai ler o livro de Salmos, a gente vai achar todo tipo de sentimentos no livro de Salmos. Que é uma verdade? Já percebeu quando você precisa de provisão? Quando você precisa de recurso, você não sabe onde tirar? Você for no livro de Salmos, você vai achar. Qual Salmos, Caleb? Salmos 23. O Senhor, Ele é o meu pastor, e nada vai me faltar. Porque Ele vai me conduzir a pastos verdejantes. Provisão, providência. Só que, Caleb, eu estou passando por um momento de tristeza, de angústia. Eu acho. Você vai ver o Salmo 120, vai estar escrito bem assim: na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E aí, acabou? Não. E Ele escutou o meu clamor. Já quero liberar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. O que você quer falar? A sua oração não é em vão. Só que na minha esquerda recebeu. A tua oração não é em vão. Porque existem pessoas que estão orando, existem pessoas que estão clamando, está falando, nada está acontecendo, nada muda. Só que Deus me trouxe aqui como uma boca profética para falar para o seu coração: Deus ainda escuta a tua oração. Glória.
Tá bom, Caleb? Mas se eu tiver com pressa, estou apressado. Pasmo também encontra, Salmo 70. Apressa-te, ó Senhor, e me salva. Mas o livro de Salmo não é só sentimento. O livro de Salmos não é só sentimentos que a pessoa está sentindo na hora, não. O livro de Salmos também fala da grandeza de Deus. Oh, glória. Também fala de poder, também fala de unção, também fala de um Deus que protege o seu povo. E eu gosto desse salmo de número 46, porque é o salmo dos crentes, que é canela de fogo. É o salmo dos crentes que gosta quando Deus se manifesta. E o que está escrito? Lá vai para quem gosta de Bíblia: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam, se perturba, ainda que os montes se abalem pela tua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Versículo 9: Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Oh glória! Ele quebra o arco. Ele quebra o arco. Repete isso aqui até você entender. Ele quebra o arco. Ele despedaça as lanças, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos, aqueitai-vos, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ai, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Lá vai. Talvez você chegou aqui e falou: eu vou chegar naquele culto, eu não vou dar nem meio glória a Deus. Só Deus sabe como que está minha casa, só Deus sabe como que está minha vida. Satanás olhou para você e falou: ela não vai adorar, ele não vai adorar, vai ficar sentado, não vai glorificar. Mas para a vergonha dele, tu já levantou, tu já cantou, já deu glória a Deus, já deu aleluia. E já que é para envergonhar o capeta, eu te convido agora, envergonha seu inimigo aí agora, vai. É 10 segundos de glória a Deus e de aleluia. Faz o barulho que Satanás odeia, vai. 10, vai, abre a boca, vai. 10, 9, olha a glória aí. 9, 8, 7, 6, 5. Satanás falou que ela ia parar. Satanás falou: 2022 vai morrer, não morreu. 2023 ele desvia, não desviou. Falou: 2024 tá chegando o carnaval, ela vai parar, ele vai parar. Mas para vergonha de Satanás, olha você, olha você. Adorando. No Salmo 124, ele está classificado uma categoria chamada Salmo de degraus. Que é isso, galera? São salmos de peregrinação. Como assim? Simples. A gente sabe, você é sabedor, tanto como eu, que quando o povo de Deus ia para o templo, eles tinham que ir sacrificar. Tinha que sair da sua cidade e até a cidade onde que estava o templo, para sacrificar, para adorar. Quem não lembra de Ana, quem não lembra de Elcana, em ano saía da sua cidade e ia oferecer sacrifício, uma oferta ao Senhor. Era de costume. O que é que acontece, galera?
nessa trajetória, nessa caminhada, começa a se dar início aos salmos de degraus. Ele inicia no salmo de 120 e vai até o 134. 15 salmos de louvor e adoração, de peregrinação. Mas a questão é, por quê? Por que é canção de peregrino? É simples. Porque a trajetória até eu chegar ao templo era difícil. A trajetória até chegar ao lugar de culto era longa, era perigosa, era traiçoeira. Então qual é a ideia? É difícil, mas eu vou, oh glória. É traiçoeiro, mas eu tenho que adorar. É por isso que quando você abre o salmo de número 120, vai estar escrito assim, ó: na minha aflição, na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Por quê? Porque quem escreveu estava passando por angústia. E na hora da angústia, a pessoa está cantando. Na hora da prova, a pessoa está cantando. Na hora da incerteza, a pessoa está louvando. Isso aqui é uma lição para mim. Por quê? Porque geralmente quando a luta aperta, quando a prova aperta, a gente faz igual a Elias. A gente quer se esconder na caverna. Só que o salmista está me ensinando: está na dificuldade, mas eu continuo. Deus está falando com alguém. Não acabou. Se você ver o Salmo 125, vai falar: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. A pessoa que está indo da cidade até o templo não tem certeza se vai chegar, não tem segurança. No caminho tem pessoas que querem fazer o mal. No caminho tem pessoas que querem roubar. A pessoa sai de casa, vai até o templo, mas não tem certeza. Isso mexe comigo. Aí a minha pergunta é: por que vai? Por que não fica em casa? Se é tão perigoso, por que não fica em casa? Aí Deus falou: meu coração é simples. Porque o foco das pessoas que estão indo adorar não é a dificuldade. O foco das pessoas que estão indo adorar é oferecer um sacrifício. Não. Aí Deus falou no meu coração: é muito simples. Quando a pessoa fica em casa, é porque a pessoa está olhando para a luta, para o problema, para a situação. Mas a pessoa está saindo de casa com chance de ser assaltada, com risco de ser morta, mas ainda continua indo em direção. Eu falei: por que, Deus? Aí Ele falou: porque os olhos dos peregrinos da última hora não estão olhando para a dificuldade, está olhando para o templo. Oh glória, está olhando para o templo. Está difícil, está difícil, mas eu vou mesmo assim. Por quê? Porque a minha vitória não está no começo, não está no meio. Está onde? Está lá no templo. Eu vim liberar uma palavra para alguém que pensou em largar, para alguém que pensou em desistir. Não pare, não pare. Por quê? Porque a vitória não está no começo, está no final. É por isso que eu amo a história da mulher sulamita e a de Eliseu. Por quê? A mulher tem um filho, não precisava, mas o profeta profetizou. Só que o filho veio a morrer. Aí a mulher está cheia de problema. Eric, um filho dela morreu. Aí ela se arruma. Wallace, ela sai de casa, começa a andar. A primeira pessoa que olha para ela: mulher, vai tudo bem? Vai tudo bem. Peraí. A mulher não está com um filho morto dentro de casa. Como assim vai tudo bem? Continua no caminho. Chega o segundo: vai tudo bem? Vai tudo bem. Oh glória. Chega o terceiro: vai tudo bem? Vai tudo bem.
Aí chega perto do profeta, chega Geazi: oi, vai tudo bem? Aí ela olha: vai tudo bem, cadê o profeta? Quando o profeta olha e fala: vai tudo bem, ela fala: não vai não. O meu filho está lá em casa, está morto, vamos lá ressuscitar. A questão é, se o filho estava morto, por que ela falou para todo mundo que ia tudo bem e continuou a caminhada? Muito simples, para você glorificar o nome do Senhor. Porque quem ia resolver o problema dela não estava no começo, não estava no meio, oh aleluia, não estava intermediário, estava no final. É Deus falando para alguém. A mulher estava cheia de problema, cheio de incerteza, não tinha certeza que o filho ia ressuscitar, mas ela está falando: está tudo bem. Por quê? Porque eu sei o Deus que me prometeu. Eu vou liberar para quem quer receber. Deus está falando: ei, fica tranquilo, continua a caminhar. Porque arrepiou aqui. Deus está falando para alguém que pensou em largar. Deus está falando para alguém que pensou em abandonar. Continua. Vai tudo bem. É quem está indo para o templo que não tem certeza se vai chegar, mas eles estão cantando: eu elevo meus olhos para o monte, porque é de lá que vem meu socorro. Eu vou chegar. E o Salmo 124, melhor 126, ele é um salmo que particularmente eu amo muito. Existem muitos a qual faz da minha coleção especial de salmo. E o Salmo 126, ele tem um espaço muito grande no meu coração. Por quê? Porque esse salmo, ele tem 3 classes. Ele vai falar de passado, presente e futuro. No mesmo salmo, está falando de passado, presente, futuro. Como assim? Para a gente entender o que o salmista está querendo falar, a gente tem que entender o contexto da história. O salmista está escrevendo o salmo no tempo que já passou o exílio babilônico. Mas o salmo está falando sobre o exílio babilônico. Como assim, Caleb? É simples. Depois que a nação de Israel se divide em 2, tribo do norte, tribo do sul. Nação de Israel, nação de Judá. Nação de Israel é conquistada pela Síria, mas a nação de Judá é conquistado sobre o império da Babilônia. São 70 anos de cativeiro. Aí a questão é, qual que foi pior? Todo mundo vai falar, é do Egito. Por quê? Além de ser 400 anos, eles estão sendo oprimidos, eles estão sendo forçados a trabalhar, estão sendo forçados a ser subjugados e oprimidos todos os dias. Só que você já parou para perceber? 400 anos de opressão, mas é o tempo que o povo de Deus está clamando, está sofrendo, mas está clamando, está sendo subjugado, mas continua clamando, está pedindo: Deus nos liberta, Deus envia um libertador. 400 anos, mas em Babilônia 70 anos. Só que Babilônia, ao meu ver, é o pior cativeiro que Israel viveu. Porque, Ananias, são 70 anos, mas são 70 anos de paz. São 70 anos em que a pessoa está sentada, comendo do bom do melhor. Tem terra, tem negócio. Eu não sei quem vai pegar isso aqui não. Então, quando Deus levanta um libertador por nome de Síria e fala: volta para a sua terra, o que acontece? O povo não quer voltar. Por quê? Porque está acostumado. Olha o perigo. No Egito o povo quer sair, mas na Babilônia o povo quer ficar. No Egito, vamos correr, vamos sair, mas na Babilônia, vamos voltar. Não vou voltar não. Eu tenho terra aqui, eu tenho negócio aqui, eu estou prosperando, eu vou ficar em Babilônia. Irmão, isso aqui é muito sério. Por quê?
Porque quando Satanás queria desviar alguém, ele tacava era prova, perseguição. A pessoa: eu vou sair da igreja que eu estou sendo perseguido, eu não aguento mais, estão se levantando. Aí a pessoa batia lá fora, ficava 2 meses, 3 meses. A pessoa, Pablo, voltava mais forte do que era, voltava com gás, voltava com uma garra. Falava: já que Satanás ficava me apoiando, eu vou voltar e vou dar trabalho. Mas hoje é diferente. Hoje a situação é: a pessoa sai, começa a dar certo, começa a funcionar, começa a andar. Aí a pessoa fala: rapaz, Deus está comigo. Por quê? Porque está funcionando, está dando certo. Só que Deus me trouxe aqui para falar para alguém que está me escutando, está pensando em sair, está pensando em desviar, está falando: está dando certo, eu vou, está dando certo, eu vou mergulhar de cabeça. Qual é a palavra que Deus colocou na tua boca, Caleb? É simples: nem tudo que está dando certo, Deus está no negócio. Eu vou repetir isso aqui: nem tudo que está dando certo, Deus está aprovando. O povo está prosperando, o povo está lucrando, não quer voltar para reconstruir o templo, não quer voltar para reconstruir o muro. Por quê? Porque está dando certo. Só que Deus está falando: volta para a terra, porque aí não é o seu lugar. Porque a pior prisão, escute isso aqui, eu preciso que você entenda isso. A pior prisão, Gabriel, não é aquela que a gente fica em 4 paredes, aquela que a gente está trancado numa cela, não. Porque se a pessoa tiver a consciência limpa, ela fala: eu estou preso, mas eu sou inocente. Se a pessoa realmente quiser mudança, ela fala: eu vou cumprir os dias de pena, mas quando eu sair daqui, eu vou ser pregador, eu vou ser um homem de Deus, vou ser um missionário, vou fazer a coisa certa. A pessoa sai da cadeia com o intuito de acertar, sai da cadeia com força para voltar e fazer o bem. Mas quando a pessoa está livre, a pior prisão é a mente da pessoa. A pessoa está livre, a pessoa pode andar, mas ela não consegue se libertar dos seus pensamentos. Por quê? Porque a pessoa até está livre, mas na sua mente ela é escrava. Na sua mente ela não consegue viver uma vida feliz. Por quê? Porque ela tem medo daquilo que as pessoas falam a respeito dela. Então a pior prisão não é aquela que você está privado de liberdade, mas é aquela que você está privado de ter um pensamento sã, um pensamento sem culpa. É por isso que a Bíblia vai dizer: nós devemos levar os nossos pensamentos cativo ao Senhor. Por quê? Porque a gente sabe, quando nós olhamos para Cristo, só Cristo é a nossa prioridade. Quando nós olhamos para a cruz, só Cristo é aquilo que nos importa. Então acontece o seguinte: o povo está cativo, mas quando o salmista escreve, o povo já voltou. E esse é um salmo que vai falar sobre lembrança. Esse é um salmo que vai falar sobre recordação. Por quê? Porque o momento que o salmista está escrevendo é um momento de dificuldade. Por quê? Porque o povo voltou e não quer reconstruir o muro. O povo voltou, não quer reconstruir o templo. O povo voltou, quem está na terra está lucrando com a miséria do outro. Então qual é a ideia? A gente até voltou, mas a gente não vai mover uma palha para reconstruir a cidade que foi outrora destruída. Então o momento é de incerteza. O momento é: eu não sei se nós ficaremos seguros na nossa própria terra. Mas aí o salmista lembra de lá atrás. Olha, lá atrás a gente era cativo, a gente não tinha esperança nenhuma de voltar para a nossa terra. Aí ele começa a lembrar: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, nós estávamos como aqueles que
sonham, oh glória, nós estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então as outras nações falaram: o Senhor fez grandes coisas por ele. Ai Jesus, sabe o que o salmista está querendo dizer? O momento é de tristeza, incerteza, dificuldade, mas lá atrás também era de incerteza, de dificuldade e de preocupação. Mas o salmista está falando: se Deus deu um jeito lá atrás, Ele também vai dar um jeito agora. Se Deus resolveu lá atrás, Ele também vai resolver agora. O que você quer falar com isso, Caleb? É muito simples. Na minha vida de crente, pastor, desde quando eu fui criado, nascido no Evangelho, nunca desviei, graças a Deus, mas sempre foi ensinado: não olha para trás. E é verdade, a palavra fala: aquele que coloca a mão no arado, de maneira nenhuma olha para trás. Mas agora eu quero fazer você olhar para trás de uma maneira diferente. Olha aí para trás, olha quando a guerra você já enfrentou e você ganhou, hein? Olha aí, quando a batalha você travou e você ganhou. Olha para trás aí agora, vai. Tu tá pensando em parar, tu tá pensando em desistir, tu já atravessou o Mar Vermelho, tu já atravessou o Rio Jordão, tu já venceu o gigante Golias. Tu quer parar agora? Continua, rapaz, continua, mulher. Olha para trás e veja aí. É por isso que eu gosto daquela música que fala o seguinte: você não pode desistir agora. Olha, lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser maior que o seu Deus. Ouça o hino de muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Escute isso aqui, Deus está falando: a tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu para vencer. Filho de Deus. O salmista está passando pelo momento, pastor Diogo, que ele está falando: a gente não sabe se as muralhas serão reconstruídas. A gente não sabe se Deus vai enviar alguém e vai reconstruir o templo. Mas lá atrás a gente estava preso. Lá atrás a gente estava sem liberdade. E Deus fez. Deus está falando para alguém: ei, olha aí para trás, irmão. Olha quando você estava naquela cama daquele hospital. Você falou: olha, eu não vou sair daqui, vou continuar. Aí Deus veio como uma mão curadora, te tirou daquele hospital. Tu está aí glorificando. Olha aquela vez que você estava no quarto triste, pensando em se matar. Aí veio o anjo, o Espírito Santo do Senhor, te abraçou, te envolveu, falou: não vai se matar. Olha quando você se cortava no seu quarto. Aí olha para trás aí, olha aí. Aí você chega aqui agora, está falando: a prova está muito grande, Caleb, vou desistir. Deus está falando: tu já passou por coisa pior e sobreviveu. Tu já passou por para terra. Aí o salmista continua:
aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. O salmista está dizendo o seguinte: estava difícil, estava complicado, eu estava indo, mas eu estava indo chorando, eu até fui, mas eu fui me arrastando, estava difícil, mas eu semeei. Deus está falando para alguém: eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que a luta aperta, só que a palavra que Deus me trouxe aqui para liberar para a tua vida é: não para de semear. Vai chorando, vai se arrastando, vai sofrendo, mas continua. Oh glória! Vai triste, mas continua. Vai sofrendo, mas continua semeando. Mas aí alguém está falando: mas nada está acontecendo, Caleb. Não estou vendo acontecendo. É por isso que eu gosto do livro de Jonas. Jonas capítulo 2, versículo 9. Jonas é mandado para ir para Nínive, ele não vai para Tarse. E aí o que acontece? O próprio Deus manda uma tempestade. Deus manda uma tempestade sobre o barco, lança Jonas na água, um grande peixe engole Jonas. Coloca aí pra gente, Davi, Jonas capítulo 2, versículo 9. Olha isso, olha isso. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltarei e pagarei do Senhor, que vem a minha salvação. Eu gosto do versículo 2, no verso 9 da minha, que está escrito bem assim, olha: e o Senhor falou com o peixe. Jonas está clamando o Senhor dentro do ventre do peixe. Jonas está passando por um momento, está clamando ao Senhor: Deus, me ouve, Deus, me escuta, Deus, me socorre. Aí é o texto que fala: e Deus falou com o peixe. Irmão, eu só acredito porque é a Bíblia que está falando, porque se não fosse eu não acreditava. E Deus falou com o peixe. Jonas capítulo 2, versículo 10. E Deus falou com o peixe. Na ótica de Jonas, nada estava acontecendo. Na ótica de Jonas, estava tudo normal na barriga do peixe. Mas enquanto Jonas clamava, Deus já tinha falado com o peixe há muito tempo. Aí Deus me libera uma palavra para liberar para o seu coração: não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Porque a gente tem a mania de falar: eu não estou vendo frutificar, eu não estou vendo florescer, eu não estou vendo as coisas andar, não está dando certo, eu vou parar de pregar, eu vou parar de cantar, eu vou parar de orar, eu vou parar de buscar. Só que Deus me trouxe aqui para falar ao seu coração: não é porque você não está vendo que Deus não está agindo. Na tua ótica tu não está vendo, mas na ótica do céu, o céu já começou a se movimentar. Na ótica de Jonas, o peixe tinha engolido, estava parado no mesmo lugar. Mas na ótica de Papai do Céu, o peixe já era um Uber com o destino pronto para jogar Jonas na areia. Deus está mandando eu liberar uma palavra para alguém. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. A gente tem que continuar. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é no nosso momento, não é da nossa forma, da forma dele. Se coloque de pé. Aí o salmista vai continuar. Versículo 6. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas. Carregando sementes preciosas. Está indo como? Chorando. Está indo como? Sofrendo. Soluçando. Mas está levando a preciosa semente.
Aqueles que vai adiante e chora, chegarão carregando sementes preciosas. Voltará sem dúvida, com o seu regozijo, trazendo os seus molhos consigo. O salmista não dá chance de dúvida. Ele fala: com certeza, tu até está indo chorando, tu está até sofrendo, mas tu faz o seguinte: não lança essa semente fora. Por quê? Porque essa semente é preciosa. Vou melhorar aqui para você entender. É alguém que está falando: eu já orei tanto, não vou orar mais. Eu já busquei tanto, não vou buscar mais. Eu já chorei tanto, eu não vou chorar mais. Deus está falando: ei, não joga essa semente fora, porque essa semente é preciosa. Não joga o seu ministério fora. Por quê? Porque o seu ministério é precioso. Não jogue o seu dom fora. Por quê? Porque essa semente, ela é preciosa. Não largue de orar por esse garoto, não largue de orar por essa menina. Por quê? Porque é uma semente preciosa. E aqueles que mesmo chorando, eles continuam. Aqueles que mesmo com dificuldade, continua caminhando, chorando e semeando. Tá até doendo, tá até sofrendo na ida, porque quando você voltar, não tem sombra de variação. Com certeza, oh glória, você vai colher. Com certeza, você vai colher. Deus está falando para alguém: tu até está chorando, tu até está sofrendo, está falando: tá difícil semear, tá difícil plantar, tá difícil continuar, mas a palavra de Deus é: continua, porque quando você voltar, é certeza, você vai colher. Você, oh glória, quem recebe, você vai colher, você vai colher. A semente é preciosa, não jogue fora. Não jogue essa semente fora. Eu sei que a luta vem, eu sei que a dificuldade vem,